Você já se sentiu com medo de ser abandonado ou com medo da solidão? Com certeza você já se sentiu assim em algum momento. Seja lá na primeira infância ou agora, no momento onde você está, com certeza você já se sentiu assim. Com uma sensação de abandono, medo de ser abandonado, ou essa sensação de abandono e o medo da solidão. Esse medo que parece tomar conta de nossas escolhas, que nos cega, paralisa, nos mantém em lugares dolorosos. Por carregarmos esse medo, nos submetemos a muitas coisas sacrificantes, violentas, muitas situações de dominação, só para viver a falsa sensação de pertencer ou estar acompanhado, ou não se sentir sozinho. Será que isso vale a pena? Será que é uma boa escolha ficar nesse lugar? Será que a gente consegue sair dessa situação? Nos perguntamos isso muitas vezes, mas parece impossível sair desse lugar, dessa sensação e desse medo do abandono e da solidão. A solidão e o abandono andam de mãos dadas com o medo e a falta de amor próprio. Por não se sentir suficiente, preenchido de amor, né? Por não se sentir suficientemente preenchido de amor, nutrido de si mesmo, você busca no outro alguma migalha que possa saciar um pouco a fome e a sede disso. Bom dia! Mais uma live para falar de um assunto extremamente denso, que é solidão e abandono. E como estamos no mês das mulheres, no mês, né, que a gente comemora aí o feminino, a gente traz também as percepções do feminino com o tema, né? Quantas mulheres não se sentem sozinhas e abandonadas? Quantas mulheres não vivem esse medo de ficarem só, né? De essa sensação de fracasso, seja como mãe, seja como uma companheira, seja como profissional. Quantas mulheres não sentem esse medo desse abandono, né, de se sentirem sozinhas? E quantas mulheres não se colocam, não se percebem sozinhas, enfrentando muitos dilemas na vida? Com certeza você já se sentiu assim, com medo da solidão e com medo do abandono, né? E são muitas questões que aparecem, essas duas sensações, esses dois medos. Como eu falei anteriormente, a solidão e o abandono, elas andam de mãos dadas com o medo, né? Normalmente, quando a gente está em um processo terapêutico, que a gente vai buscando, cavando mais no inconsciente da pessoa, a primeira queixa é medo. A primeira queixa é: eu estou com medo de alguma coisa, eu estou com medo de tal coisa. Mas quando a gente vai olhar por trás, vem sempre a solidão junto e o abandono. Quase sempre, né? A gente encontra situações do passado, lá da primeira infância, onde essa sensação de abandono surgiu. Onde essa sensação de estar sozinho, estar invisível, não ser visto, não ser percebido, aparece, né? E isso conscientemente é velado por um medo, por uma sensação de estagnação, mas que no fundo, tem esses dois amigos aí, né? Que é a solidão e o abandono juntos, né? E muitas questões lá da primeira infância, porque a cabecinha, né, da criança, o jeito que a criança lê o mundo é diferente de nós adultos.
né? Quando nós éramos crianças, algumas coisas podemos ter lido com esse lugar de abandono, com esse lugar de solidão, com esse lugar de não ser nutrido, não ser amado, não ser amparado. Enquanto o adulto pensa diferente, né? Por exemplo, uma criança, um exemplo bem simples, né, pra gente entender. Uma criança muito pequena, ela é deixada com a babá, com alguém, né, enquanto a mãe e o pai vão trabalhar. Essa situação é algo que para os pais é necessário eles voltarem a trabalhar, eles voltarem a suas atividades, mas para a criança, ela pode ler de uma outra forma, ela pode ler como esse lugar de abandono. Um desencarne, né? Uma morte de um pai, de uma mãe, de alguém muito querido. Né? A criança pode ler como um abandono, né? E isso ficar no inconsciente. A criança pode ler como solidão, né? E isso vai se reverberando por toda a vida desse ser, né? Enquanto ele não tomar consciência disso, tá? E eu vejo assim por um relato meu, né? Eu sempre tô colocando aqui algumas coisas que aconteceram comigo, que eu percebi em mim e que eu percebi atendendo outras pessoas, para trazer exemplo, né? Colocar tudo no concreto do dia a dia, né? Trabalhando medos profundos em mim, eu encontrei uma lembrança, né? Me vi muito pequena ali, parecendo como prematura, né? Assim, muito, muito pequenininha, né? Eu nasci prematura. Para quem não me conhece, né? Não conhece minha história, não me acompanha, ou tá começando a me acompanhar agora, eu tenho 2 irmãs gêmeas, então nós somos trigêmeas. Nossa mãe, ela, além de carregar a gente por 6, quase 7 meses, né? No dia seguinte, ela veio a desencarnar, né? Ela voltou à sua vida espiritual. E nesse momento aí, foi esse momento que eu acessei, né? Foi esse momento que, quando eu estava trabalhando os medos profundos, eu me vi muito pequena, assim, não me veio uma memória limpa, mas eu me via muito pequena com essa sensação, né? De ser abandonada, de me sentir sozinha, apesar de ter as minhas irmãs, conscientemente, no meu inconsciente, eu estava sozinha, né? Acessei isso, liberei, trabalhei. Depois de um tempo, eu vim saber de um fato que eu não sabia até então, né? Que nesse tempo entre o meu nascimento, a morte da minha mãe e o velório dela, né? Eu e as minhas irmãs, nós ficamos no hospital, para que toda a nossa família pudesse organizar aí o velório, né? Organizar aí o enterro de uma pessoa querida, né? Nós ficamos no hospital. Isso eu não sabia, né? Mas eu acessei quando eu trabalhei o medo profundo. E essa memória, né, que a criança muito pequena, onde eu estava precisando desse acolhimento da família, por ter nascido, por ter, né, tá experienciando coisas novas, foi barrado por uma morte. Então é um lugar de felicidade e tristeza, né? Ganho e perda ao mesmo tempo. Então, uma confusão de acontecimentos, né? Uma confusão de sensações em um curto período de tempo que a minha criança leu como abandono, né? Daquelas pessoas que eram para acolher, era para nutrir, a minha criança leu como um abandono, né? E isso é inconsciente, isso não é para julgar nem justificar nada. Isso é a forma como o nosso inconsciente trabalha.
né? E a gente só vai perceber isso conectando isso, acessando isso, trazendo isso para a consciência com alguma ferramenta, né? E aqui e uma ferramenta que eu trabalho é o Theta Healing, que nos permite acessar isso, né? Então, acessando tudo isso, eu consegui perceber que a raiz estava ali, dessa sensação de não pertencimento, de abandono, de solidão, e aí poder liberar isso, trazer consciência, honrar, né, sair do julgamento dos familiares, entende? Liberar essa sensação e trazer conforto, né, para minha criança lá, naquele momento onde ela estava precisando ser nutrida, que reverberou na adulta, nesse medo, nessa sensação de abandono, nessa coisa que dói mesmo, né? E isso é muito interessante porque a gente também encontra outras pessoas com essas mesmas queixas e com lugares muito parecidos. E sempre na criança, ou na gestação, ou isso vem do pai, da mãe. Porque quando, é como eu falei, né? Quando nós somos crianças, isso reverbera na gente diferente, né? A criança reverbera isso diferente. Um outro caso, para trazer mais concreto isso, essa sensação, porque é um tema muito denso, gente. Eu sei que a gente não quer muito acessar as dores. Não é todo mundo que quer cutucar a ferida das coisas, né? Pra curar mesmo. Não é todo mundo que quer olhar para esses lugares. Eu sei que é difícil, eu sei que são temas densos, profundos, né? Eu tô falando de abandono e solidão, né? Num lugar em que às vezes a pessoa prefere não olhar para isso, mas tem isso. Tava ontem assim, andando de carro e olhando assim as pessoas na rua, e eu parei para pensar assim, nossa, como pode ter pessoas adoecidas, pode ter pessoas que estão precisando olhar as suas questões, mas que por uma circunstância do cotidiano ou preferem ficar na inconsciência, preferem botar tudo debaixo debaixo ali do colchão ali, e vivendo, sentindo doce, ficando doente e não quer acessar, né? Mas tudo bem, cada um com suas escolhas. E eu sei que esse tema é muito denso, por isso que eu tô trazendo coisas concretas para tentar que fique um tema, uma discussão, né, uma reflexão mais leve, né? Então, outro caso concreto que eu venho trazer é uma moça que ela veio para terapia com uma queixa de que ela não conseguia terminar o relacionamento. Ela percebia que o relacionamento estava difícil, que estava assim acabando, já não era mais um casal, era só amizade. E ela não conseguia terminar aquilo, porque ela já se sentia pertencendo à família do parceiro, né? Tendo aí uma expectativa entre eles dois, de todo mundo, e ela não conseguia sair desse lugar. E aí, trabalhando isso, né, com as técnicas, a gente encontrou um lugar de abandono, né, mas muito forte o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, aquela crença social, né, e às vezes até da própria família, de que se a mulher não tiver em um relacionamento, de que se a mulher não tiver casada, ou tendo filhos, ou tendo sua família, ela é um fracasso, ela fracassou, né? Esse lugar de fracasso mesmo, né? Uma mulher que prefere ficar sozinha, uma mulher que prefere olhar para ela ou sair de um relacionamento que parece confortável, seria um fracasso. E de onde é que vinha isso? De uma vivência da mãe, né? Da mãe que teve que cuidar dos filhos sozinha, que não teve ali o companheiro, da mãe que era julgada, da mãe que sofria, da mãe que batalhava, da mãe que vivia pelos seus filhos e não conseguia olhar para si, né? Essa sensação era dela? Não. Mas por amor,
a mãe, por querer amenizar uma dor da mãe, ela compra e traz isso para ela, que reverbera na adulta que não consegue terminar o relacionamento, que não tá fazendo bem a ela, né? Só para não se sentir no mesmo lugar que a mãe dela tava, né? Não é não é consciente, sabe? Não é consciente. Lá, aquela criança vivenciou aquela situação, viu aquilo acontecer, leu daquela forma e isso veio, né, durante muitos anos reverberando nessa adulta. E quando a gente começa a doer, que a gente vai buscar as soluções, aí a gente encontra a raiz disso, né? E tá tudo certo. Ela conseguiu acessar, a gente conseguiu acessar, trazer isso à consciência. Depois de um tempo, ela conseguiu, né, terminar o relacionamento e aquele medo, né, de não encontrar alguém, ficar sozinha, assim, nem fez mais sentido. Ela já está, né, em um outro relacionamento muito mais feliz, sabe? Então, aonde é que a gente ainda mantém os medos da solidão e do abandono da criança, que não estão permitindo que esse adulto, essa adulta, viva uma felicidade, viva um relacionamento pleno, viva aí a vida que quer viver, viva o que deseja viver, viva, experiencie o que deseja experienciar. Onde a gente ainda está nas dores da criança, que não deixa que nós sermos, né, nós nos tornamos adultos conscientes e felizes. Tudo isso é para falar essa reflexão, para fazer essa reflexão de como nós ainda estamos funcionando na criança ali de 5 anos, né? Como a gente ainda está funcionando no inconsciente, nas dores da criança ali de 5 anos, né? O abandono e a solidão vem muito forte. Então, por isso, por esse tema ser muito denso, eu não vou me alongar na fala, já vou começar um processo, um exercício aqui pra gente fazer junto, tá? E esse exercício a gente não vai cutucar a ferida, tá? Eu sei que é um processo que exige uma dedicação, exige, né, um acompanhamento terapêutico para olhar para as feridas, então eu não vou fazer isso com vocês aqui, tá? Realmente é interessante que se faça um processo terapêutico individual para olhar para isso. Então eu não vou não vou fazer você cutucar essa ferida. Então o que a gente vai fazer é um exercício do Theta Healing chamado Envio de Amor ao Bebê no Ventre. Já como essas questões costumam vir muito da criança ferida, nós vamos enviar amor para essa criança que ainda estava ali na gestação, para aquela mãe que estava ali na gestação. Energia não tem tempo, não tem espaço. A gente pode enviar para o passado, presente e futuro, longe, perto, tá? Então a gente vai fazer esse exercício que se chama Envio de Amor ao Bebê no Ventre, certo? Então eu convido você a se conectar aqui comigo, né? Se permitir estar aqui comigo, se permitir fechar os seus olhos, conectar com o seu corpo, começar o dia aí conectado com o seu corpo. Respira profundamente, percebe todas as partes do seu corpo, percebe o seu rosto, percebe o tronco, percebe braços e pernas. Se você sente alguma dor no corpo, percebe essa dor agora.
Sente que do seu coração se expande uma luz que vai tomando todo o seu corpo. Cada célula, molécula, órgão do seu corpo se ilumina agora. E permita que essa energia se expanda para além do seu corpo, tomando todo o espaço onde você está, como se agora você e o espaço onde você está fossem um só. Tudo iluminado. Permita expandir mais em luz para toda a sua cidade, todo o seu país. E expandindo para todo o planeta. Expandindo para além do planeta. Mais e mais e mais, essa luz chega no universo, se mistura com estrelas, planetas. Sua luz chega a um espaço de uma intensa luz dourada, expandindo mais para um espaço multicolorido, gelatinoso. Expandindo mais, até um espaço completamente branco, iridescente. E essa energia branca se mistura com a sua luz. E você sente acolhido por esse amor incondicional da fonte criadora. Permita que essa luz branca comece a transpassar o seu corpo. E vamos direcionar toda essa energia ao momento da nossa gestação. No momento em que nós estávamos na barriga das nossas mães, dessa mulher que nos gerou, seja ela sua mãe, né, biológica, que você conheça ou não importa. Se transporte para esse momento. Se você não conhece sua mãe biológica, tá tudo bem. Baixe as barreiras, sem julgamento. E só direciona esse amor incondicional para aquele momento, aquele feto sendo gerado. Percebe o amor incondicional em todo o líquido amniótico, todo aquele útero, e se reverberando para essa mãe. Talvez sua mãe tenha passado por momentos difíceis na gestação, tenha se sentido sozinha, tenha se sentido abandonada, tenha se sentido com medo. Talvez você não estivesse sozinho ali naquele ventre. Então, direciona esse amor incondicional para quem estava com você. No meu caso, tinham mais 2 pessoinhas ali comigo. Direciona esse amor incondicional também para o seu pai, quer você conheça ou não. Ele também te proporcionou a vida.
E mesmo que muitas coisas tenham acontecido no caminho, por algum motivo você não conhece o seu pai, você não tem um relacionamento bom com ele, mesmo assim, você tem motivos para agradecê-lo. Porque 50% de você vem dele. Então, permite que esse amor incondicional também reverbere para ele. Acolhendo as dores e aflições dos seus pais. Você entrega isso para a fonte criadora. E direciona mais amor, mais amor, mais amor, mais gratidão a você ali naquele momento. Direciona amparo, compreensão, acolhimento para você ali naquele momento. Novas experiências você vai viver e você pode estar com medo e você pode estar confuso e tá tudo bem. Só fale isso para você enquanto você ainda está no ventre da sua mãe. Respirando fundo, agradece, honra essa vida, agradece e honra a vida dos seus pais, agradece e honra a vida dos seus avós, tataravós. Agradece e honra a fonte criadora, por isso tudo ser real agora para você. E você pode abrir os seus olhos. Gente, eu recomendo que vocês façam esse exercício mais vezes. Né? Reassistam esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Compartilha esse exercício com outras pessoas, tá? Porque a nossa criança lá no útero da nossa mãe viveu muita coisa, né? E esse exercício do amor, do envio de amor ao bebê no ventre, é um começo para se transformar muitas coisas, para liberar muitas coisas, tá? Então, eu peço para que vocês que chegaram aqui, ao vivo ou depois, compartilhem com outras pessoas, deixem no comentário, né, se tá fazendo sentido para você, se você gostou e tá gostando das lives, isso me incentiva a continuar fazendo, né? Sai do lugar onde eu me acho a doida falando aqui sozinha, né? Vocês comentando vai mostrar para mim que eu não tô falando sozinha aqui pro vento, né? Pra câmera, certo? Então, comenta, tá? Pra mim, assiste os vídeos anteriores e se você escolhe olhar mais para isso, ativar o amor próprio, eu tô com um grupo 100% gratuito, um grupo no WhatsApp, onde a gente vai fazer, né, aulas gratuitas só para aquele grupo, tá? Vamos trazer conteúdo gratuito para subir aí uma escala de ativação de auto amor, certo? Mas só para quem tá lá no grupo. O link do grupo para entrar tá na minha bio. Se você não sabe o que é isso, não tem clareza sobre isso, me chama no direct e diz: eu quero entrar no grupo. E aí eu te coloco lá, tá? Amanhã temos mais uma live e nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Relacionamentos, no caso, afetivos, certo? E onde tudo isso
né, se encontra aí com o desenvolvimento do amor próprio, tá? Amanhã, sábado, no domingo, nós também temos live, que é a live aí de encerramento da nossa semana, tá? E a gente, na outra semana, é só pro grupo, né? Só pra quem tá lá no grupo, tá bem? Uma ótima sexta pra vocês, aguardo vocês amanhã, tá? No mesmo horário.